Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, esse é o nosso primeiro encontro, né? E vocês estão aí iniciando a trajetória de vocês para a primeira fase. Eu sou a professora Juliana Monteiro, tá? Nós vamos trabalhar com a disciplina Direito do Trabalho. Então, a gente vai ter uma sequência de aulas e nossas aulas são voltadas para o direito material do trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a falar propriamente do direito do trabalho, mas já falando, né, da nossa preparação para a primeira fase. Quando a gente pensa em direito do trabalho e a gente pensa em todo um preparatório, o que a gente deve, num primeiro momento, tá, olhar para a prova? Quando a gente olha para a prova, vamos rapidamente visualizar. Vocês vão enfrentar 80 questões no dia da prova. Não tem exatamente no edital, pelo menos não é comum, está escrito assim exatamente. Tantas questões dessa matéria, tantas daquela. Eles, na verdade, não colocam exatamente quantas. A gente sabe mais ou menos, né? Mais ou menos são tantas de direito do trabalho, tantas de constitucional. Mas eles não se obrigam e se comprometem a ter exatamente aquele quantitativo. Normalmente, como é que vem na prova, na parte de direito do trabalho? Daquelas 80 questões, vocês precisam fazer o quê? 50% da prova para aprovação. Então, se você fizer 40 pontos, você passou para a segunda fase. Então, vamos pensar no universo de 40 pontos que você precisa. Se você somar direito do trabalho com processo do trabalho, nós costumamos ter um quantitativo de 11 questões. Então, estou falando isso para a gente entrar dentro da nossa matéria. Se você for imaginar a área trabalhista, das 40 questões, tá? 11 vem do somatório de direito material e processual do trabalho. Normalmente, como dividido entre direito material e processo? Normalmente, 6 questões de direito do trabalho, 5 de processo. E às vezes a gente brinca que cai assim, 5,5 para cada um. Eles pegam uma questão e uma daquelas questões, na verdade, ela é um mix que tem um pouco assim do conteúdo do direito material, mas também toca um pouquinho no processo. Então a gente fica brincando que eu dou aula tanto do direito material quanto de direito processual. Com vocês eu vou só na parte do direito material do trabalho. Mas assim, então a gente brinca que às vezes vai um pouco no direito material, um pouco para o processo. Mas eu estou falando isso para vocês para a gente entrar dentro da matéria, dentro assim da área trabalhista e na preparação para a prova de vocês. Então, o que eu costumo dizer? Quando eu estou falando para o pessoal que gosta de direito do trabalho, que tem afinidade com a matéria, é mais fácil. Agora, numa primeira fase, eu sei muito bem que aqui a gente tem um público diferenciado, não só o pessoal que está aqui presencialmente, o pessoal que está assistindo online também. O que vai acontecer? A gente tem, né, várias predileções, vamos assim dizer. Tem aquele que gosta mais de penal, outro que gosta mais de direito civil, outro que gosta de tributário, outro que gosta lá, né, da área, vamos imaginar, administrativo, constitucional, enfim. Então, o que acontece? Eu vou dizer assim a vocês, ó, a prova, você tem que ter uma estratégia. Então, quando você traçar a sua estratégia, naquele momento, claro que você vai continuar tendo aquela matéria que você é melhor, que você gosta mais, enfim, isso acontece. E aí você, na segunda fase, você faz a sua escolha para aquela matéria que você tem mais facilidade, mais afinidade. Mas agora, gente, vou dizer a vocês, estratégia de prova, tá? Então, assim, como é nosso primeiro encontro, esses minutinhos iniciais foram justamente para a gente entrar na matéria e dar início à caminhada. E eu vou falar para vocês, já adentrando agora propriamente no estudo do nosso direito do trabalho. Quando vocês estiverem se preparando, uma coisa muito importante é você lembrar também, se eu estou me preparando para uma prova objetiva, eu tenho que fazer o estudo da legislação, tá? Então, eu estava até conversando outro dia com um professor que dá aula de direito penal e ele virou e falou assim, um aluno fez um comentário no Instagram e aí botou assim, professor, olha aqui, eu estou lendo a lei, colocou uma foto, né? E aí ele brincou comigo e falou assim, como você consegue fazer os seus alunos lerem a lei? Aí eu virei e falei assim, olha, na verdade o meu papo é muito
sincero, aberto, né? Dentro da nossa preparação, né, eu dou aula já há 15 anos. Desses 15 anos, boa parte desses 15 anos dedicados para preparatório da OAB. Então você imagina, desses 15 anos que eu dou aula, né, são 12 anos dedicados aí à OAB. Então o que acontece? É muito tempo. E nesse tempo, né, vamos imaginar, quanto mais tempo a gente vai se dedicando a uma atividade, você vai conhecendo a banca, você vai vendo o tipo de forma que é melhor para estudar, a gente vai trazendo, né, uma bagagem. Então eu falo, olha, o meu papo é muito sincero e eu trato meus alunos com todo carinho. Quando está com dúvida, quando não sabe qual é a melhor forma de se preparar, eu falo para vocês o seguinte, a leitura da legislação é essencial, porque como você vai fazer uma prova objetiva, sem você deixar aquele momento para sedimentar o conhecimento. Então eu falo assim, olha, é bacana você ter as suas anotações no caderno? Sim, eu gosto de anotar também. Eu até brinco, até o cuspe. O professor foi lá e tossiu, né? Ele foi lá e fez não sei o quê. A gente brinca assim, eu gosto de anotar, porque é uma forma que eu tenho para prestar atenção. E durante as aulas eu vou anotando com vocês vão perceber. Na primeira aula eu gosto de fazer isso, que é assim, ó, a gente está chegando, está se conhecendo, sabe? Então eu acho que isso é importante, é relevante. Mas eu falo para vocês, na hora em que a gente está ali estudando, eu gosto de anotar, eu faço anotações, eu acho que isso é super importante. Mas tem que ter um momento para sedimentar o conhecimento. E eu vou dizer a vocês, na primeira fase, quem puder, ou fisicamente com o código, ou então até mesmo com a legislação que hoje a internet facilita você ter o acesso, assistir a aula também com a legislação em mãos, não vai dar para você ler tudo, mas facilita muitas das vezes também. Ou então, não, Ju, eu preciso prestar atenção na aula, fazer minhas anotações e depois eu vou deixar o meu tempo para sentar, ler, estudar. Então, aproveitem ao máximo, tá? E você pegar as suas anotações e fazer o estudo da legislação, eu não vou ler artigo por artigo, não é o propósito. Perdão. Sabe o que acontece? Quando você está assistindo uma aula e aquele professor fica lendo artigo por artigo. Qual é a sensação que você tem se eu ficasse abrindo o código e lendo com vocês artigo por artigo? Ah, para fazer isso eu ficava lendo em casa, né? E às vezes nem é, o professor está explicando o artigo, está trabalhando. Então você precisa comigo pegar os principais artigos, a gente entender a matéria, chamar atenção nos pontos que são relevantes. Mas isso é importante. E como eu digo para vocês, eu acho que na trajetória do estudo, para a primeira fase, tem uma coisa muito importante, que é a seguinte. A partir do momento que você faz suas anotações, você parte para a leitura da legislação, conjugado com o estudo de jurisprudências, súmulas do TST, algumas orientações jurisprudenciais, e você sedimenta o que você estudou, quando você parte para treinamentos de provas anteriores e exercícios, é assim que eu convenço meus alunos. Você assiste a aula. E aí você vai fazer provas para você ver assim, como que a banca cobra isso que a gente está estudando. Quando você vai e você começa a treinar, você fala assim, agora a Ju me convenceu, ela tem razão. Aquele negócio que ela falou que só assiste a aula, mas não lê a lei, faz diferença quando você assiste a aula e você faz a leitura da lei. Você faz a prova com segurança. E vamos combinar uma coisa para a gente ir para o quadro e começar propriamente nosso estudo do direito do trabalho? Hoje você está começando uma nova trajetória. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aquele que está sentado pela primeira vez assistindo essa aula e vai ser a primeira vez que está fazendo o exame. Assim como tem outros que já estão na caminhada há mais tempo. Sabe quando a gente faz assim, ó, zera tudo e começa tudo de novo? Agora está todo mundo começando, então assim, ó, se não foi daquela vez, é porque não era para ser. Tudo tem seu momento. E o momento é agora, mas você tem que fazer acontecer. Então agora, assim, ó, principalmente para quem já estudou antes. Sabe o que acontece? Quando você vai estudar de novo, você olha e fala assim, ai não, você tá brincando que agora você vai falar de empregado de novo? Ai, eu já li isso. Não quero. Olha só, zera e começa de novo. Sabe aquela coisa assim? Cada vez que eu leio um livro, eu tento fazer isso comigo. Cada vez que eu vou ler a lei, eu tento fazer isso. Por quê, gente? Porque a gente tem uma tendência a achar que já sabe e não vai ler aquilo.
só que você precisa estar sempre recordando e olhando para sedimentar. Você já reparou que se você pedir para duas pessoas explicarem, lerem o mesmo texto, cada uma vai dar uma entonação diferente, cada uma vai passar assim, ó, leia esse texto e leia esse texto. Vem aqui na frente e conta o que você entendeu do texto, passe a ideia. Cada um não vai passar de uma forma diferente e eles não leram o mesmo texto? Então, cada um que vem e te explica, de repente ele vai te explicar do jeito que você precisa. Então, abra o coração para o direito do trabalho, principalmente aqueles que não têm tanta intimidade, e eu vou falar para vocês. É para o seu bem e é para você acertar as questões que você precisa. Na primeira fase, todas as questões elas têm a mesma pontuação. E nessa mesma pontuação, cada pontinho que você conseguir é um pontinho que leva você para aprovação, independentemente de qual matéria que vem. Então, minha função é ajudar no direito material do trabalho. Como é que eu estudo o direito do trabalho? Então, vamos lá. Quando a gente fala do direito do trabalho, tá? Vou deixar aqui para vocês, Juliana Monteiro, ok? Quando a gente fala do direito do trabalho, o que acontece é o seguinte: dentro do nosso estudo do direito do trabalho, primeira coisa que a gente deve, buscar. Sempre eu tenho que lembrar do comando constitucional. O artigo, vamos assim dizer, vou separar melhor para vocês. Dentro da Constituição, eu tenho 3 artigos da Constituição que são de leitura obrigatória. Quais são os artigos da Constituição de leitura obrigatória para quem está se preparando para o direito do trabalho? O artigo 7º, o artigo 8º e o artigo 9º da Constituição. Então, lá na Constituição, atendendo ao comando constitucional, a gente tem uma sequência. Artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º da Constituição. O que vai acontecer nessa sequência, artigo 7º, 8º e 9º da Constituição? Na verdade, o artigo 7º da Constituição, ele traz o chamado, é a base para o nosso direito individual do trabalho. E quando a gente já parte para os artigos 8º e 9º da Constituição, eles trazem a base do direito coletivo do trabalho. Então, lembrando, quando a gente estuda o direito do trabalho, eu tenho uma divisão do direito do trabalho. A gente tem a parte do direito individual do trabalho e a gente tem a parte do direito coletivo do trabalho. Então, só para lembrar, quando eu faço a base constitucional para o direito individual do trabalho, vocês vão perceber que ao longo das aulas a gente vai falar muito do artigo 7º da Constituição. É obrigatório ler o artigo 7º, o 8º e o 9º. O artigo 7º é a base do direito individual e o artigo 8º e o 9º estão ligados ao direito coletivo, certo? E aí, como é que eu faço, além da análise da Constituição, do estudo da Constituição, na hora de instrumentalizar o que está na Constituição, nós temos o estudo da CLT, mas nem tudo está propriamente na CLT. Nós temos leis trabalhistas que vão falar sobre o assunto. Ou seja, quando eu estudo o empregado que é o rural não é regido pela CLT, então ele tem a lei própria do empregado rural. Quando eu falo do empregado doméstico, o doméstico tem a sua legislação própria. Aí eu falo do FGTS, tem a lei do FGTS. Eu falo do 13º, tem a lei do 13º. Claro que quando você pega a CLT, vem a CLT propriamente dita e a legislação está ali juntinho. Então você pega a sua CLT para estudar, mas são legislações. A gente tem também a parte da jurisprudência trabalhista, e aí eu digo a vocês, quando falamos em jurisprudência, o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos as súmulas do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, mas lembrando também que em alguns momentos vamos falar das OJs, orientações jurisprudenciais. Então, o Tribunal Superior do Trabalho tem hora que se manifesta através de súmulas e tem horas que ele se manifesta através das OJs. E o que faz parte também aqui do nosso estudo, né? Na verdade, eu tenho que fazer exercícios. Quando eu falo fazer exercícios, é deixar parte do seu estudo para pegar provas anteriores e treinar. Aí você vê que tudo que você está estudando vale a pena, que aquilo que você estudou em aula que cai em prova, isso é muito bom, gente. Isso vai dando o quê? Isso efetivamente faz, olha, eu estou num bom curso, eu estou me preparando, eu estou estudando. E olha como vale a pena. Eu estou estudando e eu estou conseguindo fazer as questões. Ou então,
e alguma coisa não está legal aqui não. Porque eu estou estudando, mas eu estou fazendo as questões e eu não estou indo bem nessa disciplina. Então eu vou ter que dar um gás nessa matéria aqui, porque eu acho que eu estou numa deficiência nessa matéria. E aí você pede auxílio ao professor, e aí você mesmo já fala como é que eu vou ter que estudar mais para essa disciplina. Se você deixar para exercitar só na hora da prova, às vezes você não consegue identificar aonde estão as suas deficiências. Então o seu estudo tem que ser todo concatenado e você vai trabalhando com isso. Tome cuidado com uma coisa. Quando falamos em direito do trabalho, tá? Por mais que eu tenha levado vocês para exercitar, pegar provas anteriores, tem que tomar cuidado porque não dá muito para a gente voltar no tempo para provas tão antigas. Se fizer isso, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós tivemos a reforma trabalhista. E aí, quando falamos em reforma trabalhista, tá? O que aconteceu? O que a gente chama de reforma trabalhista é a Lei 13.467 de 2017. Essa lei, ela passou a produzir os seus efeitos, tá? A partir do dia 11/11 de 2017. Então, o que aconteceu? Na verdade, quando a gente passou a ter, né, então a reforma trabalhista entra em vigor, e aí o que aconteceu, né, em novembro de 2017? Quando a gente esteve lá em novembro de 2017, o que aconteceu foi o seguinte: muitos dispositivos da CLT foram alterados. E esses dispositivos da CLT que foram alterados, tipo, logo depois, dias depois da reforma trabalhista entrar em vigor, alerta máximo, veio uma medida provisória, MP 808 de 2017. O que esta medida provisória fez? Aquela reforma trabalhista que tinha alterado lá, somando direito material e processual, a reforma trabalhista que tinha lá automaticamente modificado mais de 10, olha só, mas com certeza está errado, quase 100 dispositivos, até mais de 100 se você for, as modificações lá, tá? A gente teve em torno de 100 mudanças, muda aqui, muda um parágrafo, muda não sei aonde. Nós tivemos assim muita coisa alterada pela reforma. O que aconteceu? A medida provisória, dias após, foi lá e alterou uma série de coisas que a reforma trabalhista tinha acabado de entrar em vigor. Na mesma semana, alguns dias depois, vem então e a medida provisória começa a produzir efeitos. Só que medida provisória é assim, né? Se ela não for convertida em lei, ela cai. E aí voltamos para a redação anterior. E o que aconteceu com a medida provisória 808 de 2017? O tempo foi passando, ela foi prorrogada, mas depois ela não foi convertida em lei. Como ela não foi convertida em lei, o que aconteceu com o conteúdo da medida provisória? Caiu. Então, tome muito cuidado, porque quando você estiver estudando, a medida provisória ela só produziu efeitos naquele período, mas depois ela cai e aí ela volta, né, com o conteúdo do que chamamos da reforma trabalhista. Então hoje, quando você pegar a sua CLT para estudar, o que acontece na CLT? A CLT foi alterada então pela reforma. Então você tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses dispositivos vêm lá assim, ó, medida provisória não sei qual. Então eu vejo um monte de gente que na hora que eu estou estudando, que eu estou falando, professora, mas o meu artigo está diferente do que você acabou de falar. Eu falei, dá uma conferida, vê se não está assim, ó, medida provisória. Ah, tem sim. Eu falei, por isso mesmo, não presta, não está valendo, entendeu? Por quê? Porque a medida provisória caiu e depois o que aconteceu com ela? Então voltamos ao conteúdo do que foi alterado na CLT, mas com o conteúdo da reforma trabalhista. Então, gente, a área trabalhista tem que tomar cuidado, né? Você imagina, muda um monte de coisa, né? Em novembro de 2017. Logo depois mesmo, naquela semana, vem uma medida provisória. Só que ela só produz efeitos até ali mais ou menos março, abril de 2018. Depois ela cai. Então, volta ao conteúdo da reforma. Então, muitos materiais que foram, né, códigos que foram editados depois, nesse período em que a medida provisória estava vigente, ela acaba tendo o quê?
os artigos modificados. Então tem que tomar muito cuidado quando for estudar, porque a medida provisória, ela só produziu efeitos naquele período, depois ela não foi convertida em lei. Então para vocês vale o que está na CLT com conteúdo trazido pela reforma trabalhista. Não caem esse período em que a medida provisória estava valendo, porque ela não foi convertida em lei. Gente, essa é uma informação importantíssima, senão você acha que está abafando lendo a lei, aí está lendo a lei com conteúdo da medida provisória que não está valendo para a prova de vocês. Combinado? Então, olha só. Hoje, quando a gente estuda o direito do trabalho, tá? Vamos assim imaginar. Eu tenho, quando falo do direito do trabalho, alguns temas que ficam no início do papo e às vezes a gente não dá muita atenção para eles, mas são temas relevantes e importantíssimos, como por exemplo, a aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Às vezes, alguns assuntos que ficam no início do programa, eles ficam um pouco esquecidos. Mas quando eu falo da aplicação do direito do trabalho, eu posso separar a aplicação do direito do trabalho no tempo e a aplicação do direito do trabalho no espaço. Quando eu falo em aplicação do direito do trabalho no tempo, tá? Essa ideia de aplicar o direito do trabalho no tempo entra em cena justamente quando vem uma lei nova. Quando a gente está diante da edição de uma lei nova, então a gente tinha uma série de regras que estavam valendo sobre aquele assunto e aí ele é alterado. Vem uma lei e altera o conteúdo daquela legislação. E aí, como é que a gente fala quando vem uma lei nova? Quando a gente tem uma lei nova, essa é a ideia de aplicação no tempo, qual é a regra que a gente diz quando nós temos uma nova legislação? A lei nova, ela tem aplicação imediata. Quando a gente fala que uma nova lei tem aplicação imediata, o que significa dizer aplicação imediata? Quando uma lei nova é publicada, a primeira coisa que a gente procura não é a data da publicação da lei? Aí o que acontece? A aplicação imediata. Algumas leis vêm escrito assim, ó, essa lei entra em vigor na data da publicação. Outras, a gente olha a data da publicação e vem assim, ó, vacatio legis. Essa lei entra em vigor 120 dias da sua publicação, essa lei entra em vigor. A própria reforma trabalhista, ela passou por um período de vacatio legis, né? Então, o que aconteceu? Ela, na verdade, ela é de julho, aí vem agosto, setembro, né? Aí vem lá, é julho, agosto, setembro, outubro, e aí quando foi novembro, ela entrou em vigor, né? Porque foram 120 dias de vacatio. Então, o que aconteceu? Nós tivemos... Quando uma lei nova entra em vigor, a gente diz assim, ó, a aplicação é imediata e, como regra, não há efeito retroativo. Então, quando uma lei trabalhista ela entra em cena, normalmente sua aplicação, quando vem a lei nova na parte do direito material do trabalho, a lei vale dali para frente, ou da publicação em diante, ou espero a data, né, o prazo de vacatio, e dali para frente ela começa a produzir os efeitos. E não há que se falar em aplicação retroativa, tá? Eu falo isso porque nesse ponto a gente se assemelha muito ao direito civil, que também quando vem a lei nova funciona desse jeito. E a gente sabe que às vezes, por exemplo, no direito penal algumas regras são diferentes, né? Então cada ramo do direito tem sua peculiaridade. Então por isso que eu estou chamando a atenção aqui se a gente tiver a lei nova, quando uma lei nova entra em cena, então esta é a ideia da aplicação da lei trabalhista no tempo. Só que além de falar da lei trabalhista no tempo, vamos chamar a atenção também da aplicação da lei trabalhista no espaço. Quando que ganha destaque, né? E pode aparecer em prova uma situação que envolva a aplicação da lei trabalhista no espaço. Vamos dizer assim, primeira coisa que a gente vai olhar é o local da prestação do serviço. Por quê? Porque quando se fala em local da prestação do serviço e aplicar a lei trabalhista no espaço, você vai ter que olhar assim, aonde o empregado está trabalhando? Espaço, ou seja, aonde ele está trabalhando. Por quê? Porque se o local da prestação do serviço for no Brasil, não importa em qual ponto do território
mas foi no Brasil. Não importa em qual região, em qualquer local do país, o que a gente vai lembrar? Se o local da prestação foi no Brasil, a gente tem que lembrar que a legislação que trata de direito do trabalho é uma legislação federal. Por que a legislação que trata de direito do trabalho é federal? Sabe quando a gente está estudando lá na Constituição, compete à União legislar sobre. Aí está lá, direito material e processual do trabalho. Então, como é competência da União legislar sobre direito material e processual do trabalho, o que isso significa? Se o local da prestação do serviço for em qualquer ponto do território nacional, a CLT é a mesma, né? A lei do FGTS é a mesma, a lei do 13º é a mesma. Então, a legislação aplicável, se ele trabalhou no Brasil, com uma legislação, né, nossa é federal, não há dúvidas que se ele trabalhou no Brasil, no primeiro momento a aplicação vai ser da lei o quê? Brasileira. Então, a regra, né, é que se ele trabalha no Brasil, regra então, a aplicação da lei brasileira. Quando que ganha, né, maior destaque? E a gente tem que prestar atenção numa questão possível, porque já caiu, vou exemplificar já para vocês. A gente acha que não cai, fica no início da matéria, fica se perguntando para que eu tenho que ficar estudando esse negócio? Isso está lá no início da matéria, você acha, Ju, que isso vai cair em prova? Eu falei, ó, já eu te mostro. A questão ganha destaque quando você pensar o seguinte, narra uma situação e houve prestação de serviço, aí você vê, eu vou usar a nomenclatura que a lei coloca, tá? É como se ele estivesse trabalhando fora do Brasil, a ideia é essa. Só que aí eu vou buscar a legislação que fala do tema, ele fala assim, ó, prestação de serviços no exterior. Eu usei a nomenclatura que está na lei, mas a ideia é, se é no exterior, é você pensar que houve prestação do serviço fora do Brasil. Nesse momento, eu gosto de chamar a atenção de vocês do seguinte, diante da crise notória que o nosso país vem passando nos últimos anos e ainda vem enfrentando, é violência, é corrupção, é não sei o quê. Quantas pessoas que conhecemos e de repente até na nossa cabeça já passou isso? Você já se pegou pensando assim, acho que eu vou me mudar do Brasil. Estou falando assim, né? Uma coisa que a gente está falando da realidade. Então, quantas pessoas não venderam tudo que tem, vamos imaginar, pegaram o dinheiro, fizeram as trouxinhas e resolveram ir morar em outro país? Várias. Eu não estou falando dessas pessoas, tá? Se ela foi lá, vendeu tudo que tem no Brasil e fez suas malas, escolheu o país lá que ela quer morar, chegou lá e falou assim, agora eu tenho que procurar um emprego para viver. Eu estou dizendo assim, ó, se a realidade é essa, e ela pegou, foi se mudar para outro país, chegou lá, arrumou um emprego, tá? Ela vai ter a lei regida lá pela lei do país que ela resolveu trabalhar. Ah, eu vou morar no Canadá. Aí ela chega lá, gente, eu tenho que ter um emprego, né? Por quê? Porque aí eu vou lá, tenho que pagar minhas contas. Aí ela consegue um emprego lá no Canadá. A lei vai ser a lei de lá. Eu tô falando assim, ó. A pessoa, então eu vou levar vocês para uma legislação que fala sobre isso. É a lei 7.064 de 82. O que vai acontecer? Essa lei 7.064, ela fala justamente de trabalho no exterior. Mas como? Não é a pessoa que largou tudo e foi morar em outro país e conseguiu um emprego. Ela tem que estar vinculada ainda no Brasil de alguma forma, mas aí ela acabou tendo um período que ela foi trabalhar fora do Brasil. Então, como pode aparecer uma questão sobre isso em prova? Duas situações. Primeiro, ela estava prestando serviço para a empresa no Brasil, então ela estava lá prestando serviço para a empresa no Brasil. O que aconteceu com ela? Ela foi transferida ou cedida para prestar serviço no exterior. Então, o que aconteceu com ela? O vínculo de emprego no Brasil continua, só que ou ela foi transferida para trabalhar numa agência ou filial da própria empresa fora do Brasil. Não tem empresas que têm filiais fora do Brasil, né? Ou então, o que aconteceu com ela?
ela não foi trabalhar numa filial da empresa fora, mas ela está cedida para uma outra, mas foi a empresa dela que fez um convênio com outra, eles estão em parceria com alguma coisa, e aí ela está um tempo trabalhando, mas o vínculo dela continua com a empresa que ela trabalha. Então, olha só, ela prestava serviço no Brasil, foi transferida ou cedida para prestar serviços fora do Brasil. Primeira situação. Ou, o que pode acontecer com ela? Aquela pessoa que ela estava o quê? Ela foi contratada no Brasil. Então, você imagina assim, ela foi contratada no Brasil. Então, ela trabalha para uma empresa, todo o processo seletivo, assinatura de contrato, tudo foi feito no Brasil, tá? Só que desde o início ela já sabia. A vaga para a qual você está sendo contratada, que você está concorrendo, o local da prestação do serviço não vai ser no Brasil não, tá? Vai estar sendo aqui, mas a vaga é fora do Brasil. Você vai trabalhar na empresa, tá? Mas você vai fazer o quê? Você vai prestar o serviço no exterior. Então, ela estava sendo contratada no Brasil, mas para prestar serviços no exterior. O que essa lei traz nessas situações? Nesse caso, o que você vai imaginar? Qual é a lei normalmente que rege a relação? A lei normalmente que rege a relação é a lei do local da prestação do serviço. Então, normalmente, eu vejo, se a prestação do serviço foi no Brasil, a lei é brasileira. Se eu vendo tudo que tenho, resolvo morar no Canadá, eu vou trabalhar lá no Canadá, não tem vinculação nenhuma aqui, consegui um emprego lá, o que vai ser? Vou ser regida pela lei do Canadá. Agora, nessas situações, qual a dúvida que daria aqui? Aparece uma questão em prova, já apareceu. Aí você olha, será que nesses casos eu uso a lei brasileira ou uso a lei do país para qual ela foi prestado o serviço, tá? O que garante a Lei 7.064 de 82? A 7.064 de 82, ela vai entrar em cena aqui no artigo 3º. E o artigo 3º da Lei 7.064, o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, você vai comparar a lei brasileira e você vai comparar a lei do país para qual ela foi trabalhar. Então, você olha a lei do Brasil e você olha a lei do país que ela foi trabalhar no exterior. O artigo 3º garante a aplicação da lei brasileira quando? Se a lei brasileira for mais benéfica. Então, na verdade, o que eu faço? Eu comparo a lei do país que ela está trabalhando e eu comparo a lei do Brasil. Qual é a garantia que a lei traz? Faz o seguinte, pode trabalhar nessas condições, aí vai ter a dúvida se é a lei do Brasil ou a lei do país. Qual é a garantia que essa lei diz? Vai ser aplicada para você a legislação que lhe for mais benéfica. Então, se você compara, se a lei do Brasil for mais benéfica, garanto para você que vai ser aplicada a lei brasileira. Só que tem um detalhe, e aí foi a questão que já caiu na primeira fase numa questão. Esse artigo 3º, ele tem um parágrafo único. E aí, quando esse artigo 3º entra em cena com o seu parágrafo único, olha o que aconteceu. Quando o artigo 3º entra em cena com o seu parágrafo único, o que acontece é o seguinte, dentro do parágrafo único ele diz, olha, mas se eu estiver falando de temas, dos direitos ao FGTS, questão ligada à Previdência Social, a questão ligada, ele fala a PIS, PASEP, então que aí é o MIT que a gente tem, mas ele diz assim, essas questões aqui, parágrafo único do artigo 3º, empregado, eu vou dizer a vocês o seguinte, se você estiver com seus demais direitos, aplica o que for mais benéfico. Mas para esses aqui, fica tranquilo, pode ir que você vai continuar sendo regida pela lei brasileira. Aí tá, você falou assim, catucou o amigo que está do lado, duvido que isso caia em prova, isso não vai cair. Aí você abre sua prova, tá lá uma questão assim, Lúcia trabalhava numa empresa, trabalha numa empresa não sei quantos anos. Aí, a empresa está montando uma nova filial no México. Questão da primeira fase. Ela está montando uma nova filial. A Lúcia, então, ela vai gerir toda essa nova filial, ela vai comandar. Só que ela está na dúvida como vai ficar o FGTS do período em que ela estiver lá trabalhando. E aí o que acontece? Aqui,
o FGTS dela continua sendo depositado. Mesmo que ela vá para o México, mesmo que ela vá trabalhar, o FGTS dela continua sendo depositado. Então eu estou mostrando para vocês, e quando a gente vai ilustrando, sempre que eu lembro, eu mostro para vocês como cai em prova. E é assim que quando você for treinando, fazendo os exercícios, você vai falar assim, pô, bem que a Ju falou aqui a questão falando sobre isso. Por quê, gente? Porque aí você vê que o seu estudo está valendo a pena. Que você, efetivamente, claro, você não está aqui para resolver todos os problemas que você tem na sua vida prática. Eu já falo logo, né? O foco é o estudo para a OAB, é pegar como a banca gosta, como é que é o estudo, é um estudo focado para a prova, porque, gente, dúvida a gente sempre vai ter, né? Mesmo que a gente estude e trabalhe anos e anos naquela área, lógico que tem temas que são muito repetitivos, mas de vez em quando aparecem umas coisas que nós temos que criar o raciocínio, a gente vai ter que adequar, mas não é agora. O tipo de prova que vocês vão enfrentar, ela é muito baseada na letra da lei, se já tem jurisprudência simulada. Quando eles saem um pouco disso e começam a entrar em polêmicas, eles próprios já buscam o quê? Já começa a dar polêmica, aí começa a discutir a questão, aí vai anular, não vai anular, vai isso, vai aquilo. É só botar o dedo em algo que já é mais polêmico e controvertido que isso já começa a acontecer. Então, ó, um tema importante pra gente, mostrando que já foi objeto de prova e pode cair novamente. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai conversar de um jeito que você vai entender agora, de uma forma que eu vou misturar vários assuntos. Nós vamos conversar sobre o direito do trabalho na atualidade. Vamos ver como é que o direito do trabalho está agora, na atualidade, tá? E aí você vai perceber uma coisa. Quando a gente começa o papo, começa a conversar sobre o direito do trabalho na atualidade, o que nós vamos ter, tá? Dentro da ideia do direito do trabalho na atualidade, quando a gente pensa em direito do trabalho, a nossa formação durante a própria faculdade, toda a ideia que a gente tem do direito do trabalho, a gente pensa muito no empregado como o hipossuficiente da relação, a parte mais fraca da relação, uma CLT de fato protetiva dos direitos dos empregados. Só que se você for pura e simplesmente para a prova hoje, só pensando em princípio da proteção, né, e achando que o que está na lei, você vai com uma visão do direito do trabalho hoje bem o quê? Ultrapassada. A reforma trabalhista deu uma boa chacoalhada nisso. Ela não acabou de vez com o princípio da proteção, mas mitigou este princípio. E hoje, tá? A gente vai ver, nós estamos num momento em que a CLT hoje permite coisas que a gente nem imaginava. E hoje a gente vai encaixar dentro do direito do trabalho o que a gente chama de prevalência do negociado sobre o legislado. Como é que isso entra em cena? Vamos juntos. Quando hoje a gente fala do direito do trabalho na atualidade, eu resolvi falar desse jeito, tá? E encaixar para vocês uma série de conteúdos. Aqui já mistura um pouco do direito individual, um pouco do direito coletivo, porque eu acho que dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai encaixar o cenário do direito do trabalho hoje. Meus amigos, quando a gente estava olhando o que a gente precisa estudar, a gente não visualizou assim, ó, quando eu tenho o direito do trabalho na atualidade, eu olho e eu identifico claramente o seguinte, eu vejo o direito do trabalho na atualidade. Quando a gente botou assim, eu coloquei assim para vocês, vamos estudar direito do trabalho. Eu não tinha anotado aqui agora há pouco no cantinho do quadro assim, comece pelo estudo da Constituição? Então, quando eu olho para a ideia de hermenêutica constitucional, da aplicação do direito à luz da Constituição, o comando constitucional precisa ser respeitado. Então, eu vou dizer assim, a melhor forma que eu gosto para estudar o tema, eu vou montando com vocês a estrutura assim, ó. Eu acho que facilita para a gente identificar como é que o direito do trabalho está hoje. Eu digo, dentro da estrutura de aplicação do direito do trabalho, aqui, no topo, tendo que ser respeitado, eu coloco aqui o quê? A Constituição. Porque mesmo que eu possa alterar, eu tenho sempre que respeitar o comando constitucional. Então eu não posso, né, ficar o quê? Ah, vamos pactuar aqui entre a gente, o que a gente está pactuando está valendo aqui, e o que está na Constituição larga para lá. Não. Então você tem que respeitar e ter como norte o comando o quê? Constitucional. Tá. Quando eu falei do direito do trabalho na atualidade, eu falei para vocês
que a gente tem que realmente prestar atenção na reforma trabalhista. Tá? Por quê? Porque foram muitos dispositivos em direito material e processual que foram alterados. E a gente vem percebendo, na primeira prova que a reforma trabalhista foi cobrada, logo depois que a reforma passou, entrou em vigor, e a primeira prova, eles cobraram na primeira fase, no direito do trabalho, vários pontos da reforma. Quando foi na segunda prova, sim, mais ou menos, que a reforma caiu, aí veio, eles já pensaram o quê? Vai todo mundo achar que eu vou cobrar um monte de coisa da reforma, então não vou botar muita coisa não. Aí botou mais em processo do que direito material. Então eles vão, nessa prova agora, na última prova, né, que a gente teve, por exemplo, a gente teve várias coisas ligadas à reforma trabalhista. E eu acho que a tendência é, durante muito tempo, ainda a reforma trabalhista aparecer, porque foram muitas modificações, ele tem que ver se o candidato está o quê? Se ele está atualizado. Então, quando eu falo de reforma trabalhista, só lembrando, é a Lei 13.467 de 2017. Essa foi a lei que a gente chama de reforma trabalhista, que foi lá e alterou a CLT. Se hoje você já está com sua CLT atualizada, o que você vai ter? Diretamente o conteúdo já dos artigos misturados lá com o conteúdo da reforma. Posso dar uma dica para vocês? Quando você for estudar, se você já tiver com sua CLT atualizada, você vai ver que em vários dispositivos já vai estar lá assim, ó, redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Já aparece. Só que eu vou ter aqui, ó, uma gama de mudanças no direito material e processual. Tá? Quando eu estava, porque você imagina, eu já tinha tudo sedimentado antes da reforma como era. Para dar aula, para estar atualizada na atuação do dia a dia, eu tive que me adaptar à reforma. Sabe como é que eu fiz para gravar aquilo que tinha sido modificado e lembrar bem? Eu peguei o próprio conteúdo da lei da reforma. Então, quando eu falo assim, eu queria dar uma olhada no que efetivamente mudou. Então, você vai estudar como um todo, mas eu queria, assim, sabe, dar aquela olhada, às vezes perto da prova, para lembrar o que foi objeto de mudança. Você pegar a lei da reforma e ler, você já leu diretamente o que foi modificado no direito material e no direito processual. Mas se você já pegar a sua CLT atualizada, já está tudo ali. Só que aí você vai ter que saber quais foram os dispositivos. E se você pegar a lei da reforma trabalhista, você já tem ali exatamente quais os artigos que foram alterados e qual foi efetivamente aquela modificação. É uma boa estratégia de estudo, porque aí você foca naquilo que foi objeto de mudança. Tá, essa lei aqui é uma lei ordinária. Tem alguma coisa escrita aqui? Lei complementar? Não, ela é uma lei ordinária. Aí vamos lembrar lá do direito constitucional. Lei só pode ser alterada por uma outra lei, de igual ou de superior hierarquia. Então, o que vai acontecer? Para poder alterar a Constituição, ou vai ter uma emenda à Constituição, ou então vai vir uma nova Constituição para substituir aquela. Aí, o que vai acontecer, por exemplo? Vamos imaginar aqui que a gente coloque as leis complementares. Eu digo a vocês, uma lei ordinária consegue modificar uma lei complementar? Não. A lei complementar ela não vai poder ser, né, modificada por uma lei que é ordinária. Então, eu vou dizer a vocês, a lei da reforma trabalhista é uma lei ordinária. Então, daqui eu já vou lhe dar um raciocínio importante. A reforma trabalhista não alterou leis complementares. Lei complementar não pode ser alterada por lei ordinária. Então, deixa eu lhe dar um exemplo prático. A reforma trabalhista mudou um monte de coisa na CLT, mas a CLT pode ser mudada porque a CLT é uma lei ordinária. A reforma trabalhista mudou outras leis, tudo bem, mas as leis que foram alteradas pela reforma trabalhista são todas leis o quê? Ordinárias, tudo bem, igual hierarquia. Domésticos, tem lei própria. Lei do doméstico, lei complementar 150 de 2015. A reforma trabalhista alterou a lei do doméstico? Não. Por que que não?
Porque um monte de gente logo, não, porque mudou, falei assim, opa, lei complementar não pode ser alterada por lei ordinária. Então, a lei do doméstico é um exemplo, tá? É uma lei complementar. Lei complementar 150 de 2015. Quando você pegar uma lei complementar, ela não foi alterada pela reforma, porque a reforma trabalhista é uma lei ordinária e lei ordinária não consegue alterar lei complementar. Então, primeira observação também para vocês. Agora, a partir daqui, é aquilo assim, ó. Antes da reforma trabalhista, quando a gente dizia assim, ó, olhe para o que está na CLT. Se tiver na CLT, empregado, seu direito está garantido. Se por acaso aquela categoria, ela pactuar, negociar, e você estiver diante de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, empregado, isso é antes da reforma. Os acordos e as convenções, perdão, os acordos e as convenções, eles vão trazer para você melhores condições de trabalho. Então, antes da reforma, como é que a gente pensava? Esse meu direito que está aqui na CLT é meu. Se a minha categoria negociar e conseguir para mim um acordo ou uma convenção, vai ser para trazer para mim, em regra, o quê? Melhores condições de trabalho. Eu vou dizer a vocês, hoje, não é bem assim. Dentro da estrutura, para a gente aplicar o direito do trabalho hoje, para ver como ele está, eu vou botar aqui na base da pirâmide a CLT e a legislação ordinária. Por que eu vou colocar na base da pirâmide a CLT e a legislação ordinária? Eu falei para vocês que hoje, com a reforma trabalhista, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a CLT, quem tiver com a CLT agora abre, senão você vai anotar. Lembra que eu estou incentivando vocês ao máximo aí a legislação, tá? Se não tiver com ela agora, você vai fazer o quê? Você vai depois parar no seu momento, você vai estudar. Quem está assistindo online não tem desculpa, dá um pause, abre aí o seu material e começa a estudar, é a melhor forma, tá? Então o que vai acontecer? A reforma trabalhista, ela incluiu na CLT um dispositivo novo, que é o 611A da CLT. O que o 611A da CLT traz? Eu disse a vocês, falei agora há pouco, e aqui está. É o que nós chamamos de prevalência do negociado sobre o legislado. Quando a gente olha para o artigo 611A, hoje o direito do trabalho, como ele está na atualidade, ele traz para a gente uma coisa diferente do que a gente aplicou durante anos e anos e anos. Ele traz no 611A o que chamamos de prevalência do negociado sobre o legislado. Quando você se depara com prevalência do negociado, tá? O que a expressão negociado remete para a gente? Quando você olhar para o 611A, ele vai falar de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo, convenção coletiva. Então ele fala de negociado. O negociado pode ser um acordo coletivo de trabalho ou o negociado pode ser uma convenção coletiva de trabalho, tá? Já vou lembrar com vocês rapidamente o que é acordo e o que é convenção, combinado? Vamos só lembrar uma coisa. Prevalência do negociado sobre o legislado. Quando eu falei prevalência do negociado, pode ser um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Prevalecendo sobre o legislado. O que eu posso colocar como legislado? A CLT e a legislação trabalhista ordinária. Então, ele quer dizer o seguinte: prevalência do negociado sobre o legislado. Ele diz que acordos e convenções coletivas podem dispor de forma diferente do que está na CLT e na legislação trabalhista. Então, vamos lembrar aqui. Se você tiver com o seu 611A em mãos, sabe como é que ele está escrito? Como é que está lá? Ele vai dizer assim, ó. O que está previsto... Como é que começa o artigo?
Acordo e convenção? Como é que é o início? Só para... A convenção e o acordo coletivo de trabalho podem dispor de forma diferente do que está na lei. Aí, dentre outras hipóteses, aí vem um rol de 15 incisos. Já vou logo dizer. Se ele coloca um rol de 15 incisos, tu já viu que você vai ter que ler esses 15 incisos com amor, carinho e cuidado, né? E aí você vai lá e vai fazer o quê? Se você olhou e você tem um rol de 15 incisos e o comando do CAPT falou dentre outros quer dizer que esse rol nem é taxativo. Então, porque ele fala dentre outros, aí ele vem trazendo lá os 15 incisos. Então, isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma gama de possibilidades hoje de, por acordo ou convenção coletiva, a gente pode ter um acordo e uma convenção e ele pode dispor de forma diferente do que está na lei. Tá. Ju, me ajuda. Acordo coletivo de trabalho. Convenção coletiva de trabalho. Não estou me lembrando o que é acordo e o que é convenção. Perceba, o direito coletivo começa a entrar em cena misturado. Não tem como você não ir ao direito coletivo e lembrar disso. Então vamos lá. O que é mesmo um acordo coletivo? Quando eu falo em acordo coletivo, quando eu tenho um acordo coletivo de trabalho, o acordo coletivo é uma forma de negociação coletiva. Então, quando eu falo negociado, é porque acordo e convenção coletiva, eles são formas de negociação coletiva, tanto o acordo quanto a convenção. Como é que é essa negociação coletiva para sair um acordo coletivo, pessoal? O acordo coletivo vem assim, ó. De um lado, eu tenho a negociação, está negociando o sindicato da categoria profissional. Quando você estiver diante de sindicato da categoria profissional, sindicato da categoria profissional é o sindicato que defende os interesses dos empregados. Então você já reparou, acordo coletivo, o sindicato de empregados está ali negociando. Como é que é o nome que se dá ao sindicato de empregados? Na Constituição aparece assim, na CLT você vai ver e pode aparecer na sua prova, sindicato da categoria profissional. O sindicato da categoria profissional está negociando do outro lado e a negociação está acontecendo com uma ou com mais empresas. Então você vê, de um lado, o sindicato de empregados negociando, do outro lado da negociação, uma ou mais empresas. Se eles negociarem e conseguirem fechar essa negociação, olhou para os personagens nessa negociação coletiva. De um lado, o sindicato de empregados, categoria profissional, do outro lado, uma ou mais empresas, estaremos diante de um acordo coletivo. Acordo coletivo, sindicato de empregados de um lado, do outro lado da negociação, uma ou mais empresas. Só que esta negociação coletiva pode vir por um acordo coletivo, mas também ela pode acontecer através de uma convenção coletiva. Qual é a diferença do acordo coletivo para a convenção coletiva? A convenção coletiva também é uma forma de negociação coletiva. Qual é a diferença do acordo para a convenção? Quando você olhar para a convenção coletiva, nos dois polos da negociação vocês encontrarão sindicatos. Assim, ó, de um lado sindicato de empregados, do outro lado sindicato de empregadores. Então aí na convenção a negociação vai ser assim, ó, sindicato versus sindicato. Então aqui eu vou ter negociando o sindicato da categoria profissional. A gente já sabe que sindicato da categoria profissional é o sindicato de empregados. E aí, do outro lado da negociação, no outro polo da negociação, eu vou ter aqui, ó, o sindicato da categoria econômica. Eu estou colocando a nomenclatura para vocês se acostumarem. O sindicato da categoria profissional, a gente já sabe, é o sindicato de empregados. O sindicato da categoria econômica é o sindicato que defende os interesses dos
empregadores. Então, eu tenho aqui, de um lado, o sindicato de empregados, do outro lado, o sindicato de empregadores. Se você tiver, então, a negociação sindicato versus sindicato, você está diante de uma convenção coletiva. Se você estiver diante da negociação, que de um lado está o sindicato de empregados, do outro lado, uma ou mais empresas, você vai ter melhor dizendo, um acordo coletivo. Então, olha só. Todos comigo? Recapitulando. Eu disse para vocês assim, ó, antes da reforma trabalhista, a gente pensava assim, o que está na CLT e na legislação trabalhista está garantido. Se vier um acordo, se vier uma convenção, isso vem para trazer o quê? Melhores condições de trabalho. Falei isso para vocês. A partir de agora, isso está diferente. Deram muito poder para os acordos e as convenções coletivas. A gente nem podia imaginar, esse artigo é novo, veio com a reforma, dizendo que o que está previsto no acordo coletivo e na convenção coletiva prevalece sobre o que está previsto na lei. Está escrito no 611A. Então, por isso que a gente fala prevalência do negociado sobre o legislado. Quando aparece negociado, é para lembrar de negociação coletiva. Quando diz que prevalece sobre a lei, que lei é essa? Tanto pode ser a CLT como a nossa legislação trabalhista ordinária. E hoje, queridos, quando um acordo e a convenção entram em cena, a gente vai ver que tem uma limitação para isso, também não é ilimitado. Mas, sem dúvida, o acordo e a convenção hoje eles têm muito mais poder. Porque antes o acordo e a convenção, eles só vinham para melhores condições. E hoje, meus amigos, acordo e convenção vem para ser diferente do que está na lei. O diferente não necessariamente é sempre melhor, tá? Porque antes o acordo e a convenção, ele vinha sempre para quê? Melhores condições. Quando a gente já buscava o acordo e a convenção, normalmente, vamos ver o que a categoria tem além daquilo que está na lei. Hoje não. Hoje o acordo e a convenção, eles têm uma amplitude muito maior. Eles podem dispor de forma diferente. E o diferente, sem dúvida, pode ser melhor, mas pode não ser tão bom assim e deu aquela negociada. Só que o que acontece? Vê se você não concorda comigo. Se eu realmente desse esse poder todo e esse poder fosse ilimitado, até a Constituição ia por água abaixo, né? Porque se eu não colocasse limites nisso, então o que acontece? É lógico que o acordo e a convenção, eles ganharam muito poder. Só que eu tenho que respeitar o comando constitucional. Porque volta e meia a gente fala, não, mas ele diz que o acordo e a convenção pode. Eu falei, calma aí, mas a Constituição fala que é desse jeito aqui. Pode na legislação ordinária, pode na CLT, porque está ali no mesmo nível. Agora, você não pode um acordo e a convenção, então para quê? Acordo e convenção agora vai valer mais que emenda constitucional, né? Então assim, não, faz um acordo e a convenção que muda a Constituição. Peraí, não é isso, né? Então assim, ele pode dentro dos limites. Então, muito importante. Você vai ler o 611A com carinho, você vai ganhar intimidade com isso que a gente está conversando, mas vai lembrar que esse poder aqui não é ilimitado. Assim como a gente tem o 611A da CLT, você tem que lembrar que eu tenho limites, tá? Por que eu vou colocar assim para vocês que eu tenho limites? Para você lembrar que também não deram um poder ilimitado para acordo e convenção assim para sair fazendo o que quer. Assim como a reforma trabalhista trouxe o 611A, a reforma trabalhista trouxe o artigo 611B de bola. Se você olhar para o 611B de bola, ele vem logo na sequência. Vem o 611A, vem lá seus 15 incisos no 611A, logo na sequência vem logo embaixo, 611B. E aí, o 611B vem trazendo o que é considerado objeto ilícito de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu tenho acordo coletivo de trabalho, eu tenho convenção coletiva de trabalho. Quando você olha para o 611B de bola, o que você faz? Você tem limites.
e diz, olha, eu sei que eu dei muito mais poder para acordo e convenção do que antes eles tinham, mas isso não é ilimitado não, tá? Tem um monte de coisa aqui, 611B de bola, que o acordo coletivo e a convenção coletiva não podem dispor. Então, o que vai acontecer? Não é ilimitado este poder, tá? Sem dúvida, a leitura é importante. Vocês entenderam que eu não vou ficar lendo artigo por artigo, inciso por inciso? Eu faço com vocês o quê? Trago o raciocínio, trago para vocês, mas o nosso trabalho tem que ser em equipe para funcionar, gente. Vocês vão perceber nitidamente. Tem que ter um momento para você pegar o caminho das pedras que foi dado, você vai até o dispositivo e você vai fazer a leitura, você vai sedimentar aquilo que a gente está conversando. Beleza. Aí eu falo assim, ó, quando vocês chegarem no 611B de bola, se vocês seguiram exatamente o que eu estou falando, como eu comecei a aula com vocês? Tem 3 artigos da Constituição de leitura obrigatória. Não comecei assim, falando? Aí eu falei, ó, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º da Constituição. E eu falei, olha, não pode desrespeitar. Olha, quem está no topo da pirâmide, o comando o quê? Constitucional. Aí eu comecei a falar, fui falando de outros temas, cheguei aqui. Quando eu chego aqui, eu falei, ó, 611B de bola traz os limites. Gente, quando vocês começarem a ler o 611B, você que já leu o comando constitucional, vai vir em você no 611B de bola. Mas eu já li isso antes. Onde eu li isso antes? Você começa a ver que eles aqui repetiram muita coisa que está no comando o quê? Constitucional. Porque sabe como é que o povo é, né? Deu uma liberdade para falar que ele pode mexer, ele logo quer abusar, né? Deu o dedinho, vai querer levar a mão toda. Então, o que acontece? Muita coisa que está aqui, falando que é objeto ilícito e acordo e convenção não podem mexer, você começa a resgatar o comando o quê? Você começa a identificar muita coisa que está prevista no artigo 7º, no artigo 8º, coisas que não podem ser alteradas, tá? E eu digo a vocês, na última prova caiu questão sobre isso. Coisa que não podia ser mexida por acordo e convenção, porque estava previsto o quê? Na própria Constituição, no comando constitucional, aquilo não podia ser alterado por acordo e convenção. Acordo e convenção não foi equiparado à emenda constitucional para fazer o que quiser. Então, assim, tem limites. Então, você começa a perceber. Na última prova, eles trabalharam com isso, mas com a ideia que nem tudo pode ser objeto de alteração. Eu tenho limites que precisam ser o quê? Respeitados. Não podem ser suprimidos, não podem ser alterados, porque está dentro da limitação. Tá. Aí, eu volto para cá. Vamos aproveitar que a gente fez a revisão, o que é acordo coletivo e o que é convenção coletiva. E eu digo para vocês, falando o que é acordo e o que é convenção. Acordo e convenção coletiva são formas de negociação coletiva. Desse jeito que eu botei no quadro, não facilita a beça para a gente lembrar o que é acordo e o que é convenção? Mas eu não falei para vocês também que ler a lei é importante? Que na hora que cai na prova, cai a letra da lei? Tá, então olha só. Dentro do que a gente fala em acordo e convenção, isso remete a gente, lógico, para um aspecto coletivo. Esses conceitos aqui de acordo e convenção coletiva, eles estão dentro de um capítulo da CLT e esse capítulo vai falar sobre negociação coletiva, tá? Então, quando vocês se depararem com essa expressão negociação coletiva, a Constituição às vezes fala assim, ó, o direito é esse, tal, vírgula, salvo negociação coletiva. Volta e meia isso aparece no comando constitucional. Quando aparece negociação coletiva, ele está se referindo ao quê? Pode ser um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Então, quando aparecer negociação coletiva, pode ser um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, tá? Esse capítulo começa no artigo 611 da CLT e vai a partir do 611 e seguintes da CLT. O 611, que inaugura o capítulo, tá, da negociação coletiva, quando eu falar para vocês que tem um capítulo que fala sobre o assunto, eu não vou ter tempo hábil para isso, nem vai ser o meu objetivo abrir o capítulo e ficar assim, 611, 602, tipo, eu não vou ler cada um deles. Mas você vê que, ó, 611, 611A, 611B, eu vou chamando a atenção daqueles que são relevantes, mas eu não vou conseguir ler todos. Você não está se preparando para uma prova objetiva? Por mais que eu chame a atenção dos mais importantes, você sabe que às vezes eles cobram situações que estão ali, pontuais.
O que você deve se acostumar a fazer? O ideal é você passar os olhos no capítulo, dando ênfase para aqueles que foram abordados com maior destaque. Aí eu falo para vocês, olha, adorei, vou fazer isso, vai ser assim que eu vou estudar. Aí você começa a ler o 611A. Aí você fala, peraí, não estou concentrado, vou ler de novo. Aí você chega a uma conclusão. Esse artigo não é de Deus, não. Sabe? Sabe quando você lê um artigo? Tu lê de novo, você lê de novo. Daqui a pouco você está duvidando da sua capacidade de compreensão. Aí você já começa aquele momento assim, só pode ser comigo. Acho que só eu que não estou entendendo esse negócio. Isso é normal, tá? Estou teatralizando para você se sentir uma criatura totalmente normal, tá? Se você lê o 611 e fala assim, não estou entendendo essa desgraça, já li isso várias vezes e não está fluindo, você é normal, parabéns, tá? Então, olha só, ele tem uma redação horrível. A redação dele é horrível, podiam ter falado a mesma coisa de uma outra forma, por isso está aqui professora Juliana Monteiro com todo amor e carinho dizendo para vocês, ó, esse aqui é o acordo coletivo, esse aqui é a convenção coletiva. Aí você está aí sentado e pensando, nem vou ler. Não, não é isso. É que agora quando você for ler, você já vai ler quantos olhos, você já sabe quem é quem. Por que eu estou falando? Porque na hora da prova cai do jeito que está escrito na lei. Como a redação não é de Deus, isso volta e meia aparece em prova. E sabe como é que cai? Vou te dizer logo. Olhando as provas anteriores, normalmente, como o conceito é confuso, tá? Eles normalmente colocam os conceitos trocados. Dica para vocês, tá? Normalmente na prova aparece assim, acordo coletivo é, quando você vai ler, eles escreveram o conceito de convenção. Ou vice-versa, eles botam convenção coletiva é, quando você vai ler está escrito o conceito de acordo. Então normalmente eles trocam. Primeira dica. Segundo, se houver um acordo ou uma convenção coletiva, acordo e convenção não vale para a vida inteira. Acordo e convenção tem prazo de vigência, ok? Acordo e convenção não vale para a vida toda. Acordo e convenção tem prazo de vigência. Quanto tempo? Então, olha só. Dentro deste capítulo, o artigo 614, o 614, falando do acordo coletivo e da convenção coletiva, diz que acordo e convenção tem prazo de vigência. Prazo de vigência de, no máximo, 2 anos, tá? Então, olha só, não são sempre 2 anos, no máximo 2 anos. Sua prova é objetiva, essas coisas às vezes, né, elas fazem diferença. Então, acordo coletivo e convenção coletiva tem prazo de vigência máximo de 2 anos. Máximo de 2 anos. Então, pode ser pactuado um acordo ou convenção, por exemplo, com prazo de 1 ano, não pode? Pode, não tem problema. O prazo de vigência é máximo de 2 anos. Posso ter um acordo ou uma convenção coletiva com duração indeterminada? Isso pode acontecer? Não. Acordo e convenção coletiva não tem duração indeterminada. Acordo e convenção coletiva tem prazo máximo de vigência de 2 anos. Tá bem. Aí, você foi lá, esse dispositivo 614, ele foi alterado pela reforma trabalhista. Olha aí, um dispositivo que sofreu alteração pela reforma. A reforma veio, entrou em cena, mas ela não mudou não, isso daqui já era antes e continuou, foi mantido. O prazo de vigência do acordo e da convenção já era de no máximo 2 anos e continuou sendo no máximo de 2 anos. Ju, o que mudou? Mudou a parte final que diz assim, ó, sendo vedada a ultratividade. Ju, me explica isso. Eu já tinha até olhado quando você falou do 611, tá? Se alguém tiver com o artigo aberto, é 611. É parágrafo 2º ou 3º? 614, me desculpa, 3º, né? Aqui, ó, é o 614. Isso aqui está no parágrafo 3º do 614. Você está falando, como você está falando tanto que é importante ler a lei, eu estou com a lei em mãos, sabe? Foi bom você falar, porque realmente eu tinha lido lá. Acordo coletivo e convenção coletiva tem prazo de vigência de no máximo 2 anos, sendo vedada a ultratividade. O que é isso? Olha para mim, para tudo, respira fundo. Apareceu na prova, ultratividade. Ultra, não tem uma ideia assim de ultrapassar? Quando você pensa em ultra, pensa em ultrapassar. O que ele quer dizer? A jurisprudência do TST estava dando uma interpretação que mesmo encerrado o prazo de vigência, isso continuava produzindo efeitos, sabe?
Aí, isso deu uma confusão danada, o Supremo já tinha entrado em cena, já tinha dado um puxão de orelha no TST, falando assim, ó, se tem prazo de vigência, tem prazo de vigência. Não dá para ficar ultrapassando o prazo. Então, o que aconteceu? Como o próprio Supremo já tinha definido isso, já tinha puxado a orelha do TST, já tinha suspendido a possibilidade dessa interpretação, isso aqui não causou espanto para a gente. Eles aproveitaram e colocaram na lei. Olha só, prazo de vigência é prazo de vigência. Chegou no prazo de vigência, não pode ficar produzindo efeitos depois do prazo de vigência. Então está vedada a ultratividade. Se eu tenho lá prazo de vigência de 2 anos, chegou no prazo de vigência máximo, acabou. Se ainda não está no máximo, eu posso até prorrogar um pouco mais, até chegar nos 2 seja, mas acabou a vigência, eu não posso ficar esticando a produção dos efeitos. Entenderam o que é vedada a ultratividade? Falei de uma forma bem simples, dei uma boa simplificada para tu entender. Aí você lembra de ultratividade, ultrapassar. Não pode, é vedado. Deu a vigência da norma, as partes estão desobrigadas de cumprir, porque é vedada a ultratividade. Beleza. Outra coisa, eu tenho acordo coletivo e eu tenho convenção coletiva. Vamos imaginar o seguinte... Você está diante de uma questão de prova, último exame. Aí você está lá e diz que a categoria, por exemplo, ao mesmo tempo, vamos imaginar, vai que tem um acordo coletivo vigente, vai que tem uma convenção coletiva vigente. Quer dizer, posso ter acordo, posso ter convenção. Aí o que acontece? Houve pactuação de acordo, houve pactuação de convenção. Aí assim, ó, a CLT diz uma coisa, a convenção coletiva da categoria diz outra, e o acordo coletivo diz outra coisa. Aí você fala assim, gente, o que eu faço? A CLT traz uma regra para esse empregado, o acordo coletivo diz uma coisa, a convenção diz outra. O que eu faço? Aí eu digo assim, ó, primeira coisa que você já sabe, o acordo e a convenção, tirando as hipóteses em que eu não posso mexer, o que está no acordo e na convenção prevalece sobre a CLT, não é isso? Primeira coisa, vamos imaginar. Agora, o que eu faço se o acordo diz uma coisa e a convenção diz outra? 620 da CLT. E o 620 também foi alterado pela reforma trabalhista. E aí, o que vai acontecer? O artigo 620 da CLT, que também sofreu alteração com a reforma, o que o 620 da CLT diz? Ora, se você estiver numa situação na qual aquela categoria tem acordo coletivo vigente, convenção coletiva vigente, ele diz assim, ó, o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. O que está previsto no acordo prevalece sobre aquilo que está previsto na convenção. O acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Então tá bem. Feito isso, vamos voltar para a pirâmide? Você não vai deixar a pirâmide assim sem completar, né? Você volta lá, vamos completando. O que o 611A, ele diz? Prevalência do negociado sobre o legislado. O que está no acordo coletivo de trabalho e na convenção podem dispor de forma diferente da CLT e da legislação ordinária, respeitados aqueles momentos em que está lá dizendo que não pode ser objeto, e ele reflete muito do comando constitucional. Então, completando nossa pirâmide, você concorda comigo que acordo, convenção aqui podem dispor de forma diferente e prevalece? E aí eu pergunto para vocês, para a gente continuar o desenho ali na pirâmide. Se eu tenho um acordo coletivo e uma convenção, quem prevalece? O acordo, não é isso? Então eu vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar a convenção coletiva. E aqui eu vou colocar o acordo coletivo. Por que eu coloquei o acordo coletivo acima da convenção? Porque se tiver o acordo e a convenção, para tu lembrar, ó, que prevalece o acordo. Essa pirâmide depois, para você que estudou, se você olhar para a pirâmide, você vai lembrar de todo o conteúdo. É uma forma de você gravar o que a gente estudou nesse momento. Você já reparou que o que eu estou chamando de direito do trabalho na atualidade mistura um monte de coisa? Que a gente pegou um monte de coisa importante que veio com reforma trabalhista, um pouco de direito coletivo, e na hora da prova é isso que aparece. Vamos combinar uma coisa? Quando acabar essa aula, para você confiar em mim,
Aí, assim, na próxima aula, eu olhar todo mundo com a lei em mãos, vocês falarem assim, Ju, estou acreditando em você, sabe? Se não, aquele amigo lá que falou pra mim, é verdade, não estou inventando não, que ele falou, como você consegue convencer os seus alunos que eles têm que ler a lei, que te agradecem por isso? Eu falei assim, sabe por quê? Porque eu mostro para eles numa conversa bem franca, bem amigável, e a gente está aqui justamente porque, né, eu quero a aprovação de vocês, e eu falo, olha, eu estou passando o que eu acho que é importante. Eu mostro para eles, porque eu acho que assim, quando você efetivamente recebe um conselho, você vai lá, começa a praticar e você testa e vê que começa a dar certo, sabe? Ele falou assim, poxa, eu acho que é um bom caminho. É por isso que você escolheu o quê? Um bom curso para você se preparar, que você tem todo um suporte. Sabe uma coisa então que a gente vai combinar? Vocês vão dar uma olhada na última prova da primeira fase. Quando acabar a aula, coisa e tal, você vai tentar, vai dar uma olhada. Se você não conseguir fazer todas, mas você já vai identificar algumas. Na última prova. Para você ver algumas coisas assim, olha aqui, olha, realmente essa daqui já dá para eu fazer. Gente, olha para a primeira aula, olha o que apareceu. Para você reparar que o que você está estudando cai na sua prova. Sabe aquela coisa para a gente realmente assim, ó, para você acreditar em você, para você ver que tem um método de estudo. Sabe aqui no curso de vocês têm um cronograma de estudo, um plano de estudo. Aproveita aquilo também, utiliza todas as ferramentas que você tiver. Gente, tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem. E se a gente não organizar, metade do que a gente planejou para fazer no dia, a gente deixa para lá. Já reparou? Não, hoje eu vou fazer isso. Quando você faz o checklist no final do dia, metade fica. Aí aquela metade já está empurrada, é igual estudo. Aí você empurra para o dia seguinte e o negócio vai virando uma bola de neve. E você que planejou fazer um monte de coisa, quando vai chegando então perto da prova, você fala, eu achava que tinha muito tempo para estudar. Ah, minha prova é só... Quando você reparar, você fala assim, gente, estou na semana da prova. Peraí, não olhei isso, não olhei aquilo. Se a gente não se organizar, vai ficando. Então, o que acontece aqui? Para fechar. Ficou um buraco aqui, não ficou? Mas foi de propósito. Tá, por quê? Agora você vai comigo no artigo 444, parágrafo único da CLT. 444, parágrafo único da CLT. Por que a gente vai no 444, parágrafo único da CLT? Para fazer o seguinte, para a gente fechar esse raciocínio, né? E a gente trazer, então, uma ideia super importante. Com a reforma trabalhista, olha outra coisa que a reforma trabalhista fez, isso para a gente não parar e completar o nosso raciocínio, olha o que a reforma trabalhista ainda fez. A reforma trabalhista ainda incluiu um novo dispositivo na CLT. O artigo 444 já existia, tá bem? Só que aí o que aconteceu? Lá no capítulo que fala do contrato de trabalho, aí se eu já estou falando de contrato de trabalho, sabe? Eu não estou falando de direito coletivo do trabalho, eu estou falando de direito individual, o contrato de trabalho ligando o empregado e o empregador. No capítulo do contrato de trabalho, o artigo 444 da CLT, ele já existia. Ele não é novo não, sabe? Ele já existia. Só que o que a reforma trabalhista fez? Incluiu neste artigo um parágrafo único. Ele é novo. Normalmente, quando a gente se refere ao empregado, a gente se refere ao empregado hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente? É o mais fraco da relação. Só que a partir daqui, não está escrito o que eu vou falar agora no artigo. Mas a doutrina diz que aqui surge uma nova categoria de empregados trazido pela reforma trabalhista, que é o empregado hipersuficiente. Então, olha só, não vai estar escrito empregado hipersuficiente, combinado? Mas você vai olhar para o parágrafo único do 444 e você vai identificar que ali está nascendo uma nova categoria de empregados com a reforma, que é o hipersuficiente. O hipersuficiente, ele é todo assim, sabe? Ele é diferente dos outros, é uma nova categoria. Ju, quem é o empregado hipersuficiente? Então você vai olhar para o 444 e ele vai falar assim, ó, o empregado hipersuficiente, primeira coisa para ele ser considerado, ele tem que ter diploma de nível superior. Diploma de nível superior.
Só que não basta ele ter diploma de nível superior. Ele tem que ter diploma de nível superior e... Então você vai ver que tem duas coisas. Além dele ter diploma de nível superior, você vai ter que olhar para o salário que ele ganha no mês. Você já ouviu falar que eu tenho teto para os benefícios previdenciários, não já? Em valores atuais, eu não vou lembrar exatamente todos os quebradinhos de cabeça, tá? Mas em valores atuais, esse valor ele é atualizado de tempos em tempos, tá? Ele não chega a 6 mil reais. 5 mil e blá, quase 6, tá? Só para você ter uma ideia de uma ordem de grandeza. E ele diz assim, o salário que ele ganha no mês tem que ser igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Então, veja bem, valor igual ou superior a 2 vezes o teto. Está escrito na lei assim, 2 vezes o limite máximo dos benefícios. Eu botei a palavra teto. A lei, aonde eu botei teto, é uma expressão que a gente costuma usar muito. Teto é o limite máximo. A lei fala 2 vezes o limite máximo estabelecido, tá? A gente usa muito essa expressão, pode aparecer teto dos benefícios, teto, limite máximo, daqui não passa. 2 vezes, quer dizer, valor igual ou superior a 2 vezes o teto, dá quase 12 mil, só para vocês terem ideia. Então a pessoa precisa o quê? Em valores atuais, porque lembra que isso daí é atualizado de tempos em tempos, tá bem? Então olha só, não basta ter diploma de nível superior, tem que ter diploma de nível superior e não pode receber valor o quê? Melhor dizendo, desculpa, e tem que receber o valor, melhorando minha fala, que seja igual ou superior. Você percebeu que eu marquei igual ou superior? Porque tua prova é objetivo. Se vem assim, sabe? Essas coisas fazem diferença. Igual ou superior. Tá bem. Então, olha só. Esse é o empregado hipersuficiente. O que muda? Agora prestem atenção. Acordo e convenção coletiva não podem dispor de forma diferente do que está na lei? Claro que tem limite, mas não pode. Qual é a ideia que nós trabalhamos no 611A, no 611B? Que por acordo ou convenção eu posso mudar o que está na lei. O empregado hipersuficiente, esse, diploma de nível superior e salário igual ou superior a 2 vezes o teto, ele também pode negociar com seu empregador diferente do que está na lei. Mas ele nem precisa de acordo coletivo e convenção coletiva. O hipersuficiente pode negociar diretamente com o seu empregador. Então, se ele for um hipersuficiente, ele nem precisa da intervenção do sindicato. Ele, hipersuficiente, o que ele pode fazer? Ele tem a possibilidade, aquelas hipóteses que estão lá no 611A, ele pode negociar diretamente com seu empregador e colocar no contrato de trabalho. Então, ele nem precisa ele não precisa do acordo e da convenção. Ele pode negociar diretamente com o empregador e ele já coloca logo no contrato de trabalho dele e ele negocia com o empregador e já fica logo no próprio contrato. Quer dizer, olha o poder que ele tem, muito maior, né? Ele pode negociar diretamente com o empregador. Tem que estar expresso no contrato, não? Ó, aqui, ó, contrato, ok? Então, o que vai acontecer? Ele automaticamente, ele nem precisa fazer por acordo, não é proibido, tá, gente? É que ele pode negociar diretamente com o empregador. E o que ele ficar negociado vai ficar estipulado nas cláusulas contratuais, no contrato, tem que ficar escrito, registrado. Então, o que vai acontecer? Ele nem precisa negociar por acordo e convenção, ele pode negociar diretamente com o empregador e ele combina e fica lá no contrato de trabalho dele, vale o que foi combinado. E eu vou dizer, por que na pirâmide eu vou colocar eles aqui? Porque quando você olha para o artigo 444,
A redação dele, às vezes, para você não vai enxergar isso, mas eu vou te mostrar. Ele diz que nem precisa ter acordo e convenção, 611A, tipo, ele pode negociar aquelas hipóteses diretamente com o seu empregador, tá? E ainda fala que ele tem prevalência sobre a negociação coletiva. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o acordo do 444, parágrafo único da CLT. O que isso significa? Se houver uma negociação entre o empregado e o empregador, esse empregado aqui do 444, o hipersuficiente, e ele negociou e ficou registrado no contrato de trabalho dele, o que ele negociar e ficar registrado no contrato de trabalho dele, vale muito o que foi negociado entre as partes. Então, isso vale mais do que a CLT, isso vale mais do que um acordo, vale mais do que uma convenção. Tipo, uma coisa está escrito na CLT, tem acordo coletivo, tem convenção coletiva e ele é um hipersuficiente, tem no contrato de trabalho dele uma negociação que ele fez diretamente com o seu empregador. O que vale ali o que ele negociou, se ele for o empregado do 444 e ficou no contrato de trabalho dele, vale mais do que isso aqui. Por isso que eu coloquei dentro da pirâmide que ainda vale acima da convenção, acima do acordo, para você saber que vale muito. Eu acho que a tendência do direito do trabalho hoje é caminhar para isso, sabe? A cada vez mais você dá maior poder de negociação, eles colocaram para o empregado hipersuficiente, mas nada impede que daqui a algum tempo haja uma modificação e de repente nem vai precisar mais de acordo e convenção, negociar. Você vê países, por exemplo, só para ilustrar rapidamente, a gente dá uma pausa, continua, eu só não pude terminar antes, sabe? Porque esse raciocínio precisa ser fechado, porque parar para depois voltar, melhor a gente finalizar. Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, o que acontece? Vale muito o que foi combinado entre as partes. Quando você quer saber assim, eu tenho esse direito, não tenho, eu tenho que avisar com quanto tempo de antecedência, eu tenho que não sei o que, por exemplo, você pega o que foi combinado entre as partes, tem algumas cláusulas que são mais comuns de praxe acontecer, mas vale muito o que? A tendência hoje do direito do trabalho, vocês vão concordar comigo. O direito do trabalho veio do contrato entre as partes. Aí ele foi indo, ganhando proteção, veio a CLT. Hoje, da reforma, a tendência de estar cada vez voltando mais para o quê? Para a sua origem, que é a negociação. Olha que quanto poder foi dado, não para todos. Começou com algum tipo de empregado que eles deram lá, o nome de hipersuficiente, tem que ter essas condições, mas eles estão começando a dar muita possibilidade. Por acordo e convenção, coisas que a gente nem podia imaginar que seriam possíveis de forma diferente do que está na lei, está aí aparecendo, tá? Então, assim, para a gente encerrar, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar que a hora do almoço, para quem trabalha mais do que 6 horas por dia, de no mínimo 1 hora, já assim, se eu tiver uma jornada de trabalho de mais do que 6 horas por dia, eu tenho que ter pelo menos 1 hora de almoço. Quando você olha para o artigo 611A da CLT, ele é aquele que fala da prevalência do negociado sobre o legislado. O 611A é um exemplo, só para vocês imaginarem que o que está na lei pode ser alterado, só para você ver. O 611A, quando está lá no seu inciso 3, ele diz assim, aquele intervalo de almoço que é de no mínimo 1 hora, se houver, por exemplo, um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, ele pode ser reduzido para menos de 1 hora, desde que seja respeitado um intervalo que seja garantido de pelo menos 30 minutos. Então, olha só, é diferente, não é? Antes da reforma a gente não podia ter isso. Então, a lei fala mínimo 1 hora. Aí vem lá o 611A. Mas se vocês fizerem um acordo ou uma convenção, o que a lei fala que é de no mínimo 1 hora de almoço, se vocês fizerem por acordo e convenção, pode ser menos do que 1 hora. Só não pode ser menor do que 30. E aí eu falo para vocês, os empregados de um modo geral podem ter isso pactuado por que forma? Acordo coletivo e convenção coletiva. Agora eu digo, e se eu sou um empregado hipersuficiente? Eu posso negociar diretamente com o meu empregador um intervalo de 30 minutos? E eu sendo hipersuficiente, pode constar do meu contrato de trabalho validamente?
para o hipersuficiente? Pode. Agora, se ele não for hipersuficiente, como é que essa negociação tem que ser feita? Aí só vale se for feita por acordo coletivo ou convenção coletiva. Vocês entenderam como essa parte da aula é super importante e comanda tudo que a gente vai estudar daqui para frente? E como é importante você fazer a análise da legislação, você fazer a leitura do conteúdo, tudo isso, sabe, gente? Se eu começasse a aula hoje, eu não estou desmerecendo os outros temas não, porque eu vou falar deles, mas eu acho que essa é a base para todos os outros. Eu vou falar do empregado, vou falar do empregador, eu vou falar, é importante, cai na prova. Mas eu não podia deixar de falar isso. E isso é aquele assim, ó, começou o raciocínio, tem que fechar. Porque senão depois a gente esbarra com outras coisas, vai para o intervalo, conversa. A linha do raciocínio tem que ser fechada. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Hoje, como nós estudamos, isso aqui é nosso porque a gente fez junto. Você fez o seu desenho do seu jeito. Se ficou torto, se você fez com régua, sabe? É muito engraçado que a gente brinca. Cada um vai fazer a pirâmide do seu jeito. Tem uma pirâmide que é magrinha, tem outra que é gordinha. É sua, tá? Então eu falo assim, ó, quando você olhar para ela, você olhou para a pirâmide, você vai resgatar tudo que a gente foi estudando. E aí você vai enxertando com a leitura da legislação. Quando você partir para a análise de uma questão, você vai ver e falar assim, gente, é verdade, tem várias formas de estudar a mesma coisa, sabe? E é isso que eu quero despertar em vocês. Vamos fazer um intervalinho? E aí a gente já retoma, ok?